pessoal, tudo bem com vocês? Para quem ainda não me conhece, eu sou a professora Fabiola Cruz. Eu atuo na educação de jovens e adultos. Para deixar essa aula mais inclusiva, deixa eu me descrever. Eu sou uma professora negra, de olhos castanhos escuros, cabelos também castanhos escuros, mais ou menos na altura dos ombros. Hoje eu estou vestindo uma blusa azul escura com algumas flores num tom de amarelo. Atrás de mim tem uma parede amarela. Do meu lado direito, um quadro de um barco ancorado numa praia e do outro lado eu tenho uma plantinha. Bom, pessoal, na aula de hoje eu convido você a conhecer o que é antecipação. Antecipação como estratégia de leitura. A antecipação ou predição é uma excelente técnica. Ela é muito importante para a gente ler com mais competência. Você já visitou uma livraria ou uma biblioteca? Alguma vez? Quando chegou lá, você se interessou por um livro só olhando a capa dele? O que você observou? Pensa comigo. Lembra disso? Bom, na aula de hoje nós vamos estudar exatamente isso. Nós vamos estudar sobre as expectativas em relação ao texto, antes mesmo da leitura. De forma inconsciente, a gente acaba usando a antecipação como estratégia, porque ela facilita a nossa leitura. Você já tinha parado para pensar nisso? Muitas coisas acontecem na mente da gente antes mesmo que a gente comece a ler. Quando a gente escolhe um texto para ler, a gente acaba antecipando muitas informações na nossa cabeça. A gente pensa no que a gente pode encontrar ao ler aquele texto. A gente até levanta hipóteses do que a gente vai encontrar naquele texto, no que a gente espera ser resolvido através daquela leitura. O objetivo da leitura leva a gente a levantar expectativas sobre o conteúdo do texto. Vamos a um exemplo? Vamos olhar o exemplo que eu tenho aí para vocês. Eu tenho o exemplo de dois textos. O primeiro é um livro e o outro é um jornal. Quando a gente lê esse livro, quando a gente olha para a capa dele, o que a gente percebe? Que é um romance, né? Que é uma história de amor, só pela capa. E no caso do jornal? Quando a gente pega um jornal para ler, a gente quer encontrar informações, fatos que aconteceram, a gente quer ficar informado. Fazemos a leitura com base nos conhecimentos prévios que nós temos, ou até mesmo analisando recursos como dados, a imagem, como foi o caso do livro, não é verdade? Agora, eu gostaria de mostrar para vocês a capa de um outro livro. Esse livro aí é O Quarto de Despejo, Diário de uma Favelada. Esse livro foi escrito por Carolina Maria de Jesus. Ao olhar para essa capa, o que você pensa? O que vem à sua mente? Quais são as suposições que vêm ao olhar a capa desse livro? Pensa comigo. Bom, algumas suposições para esse livro, para essa capa, são, por exemplo, a falta de oportunidades, preconceito que ela pode ter vivido por ser um diário de uma favelada. Talvez a gente encontre a trajetória da autora, um pouco da vida dela. É possível que a gente encontre situações sobre desigualdade social, sobre injustiças. E aí, você teve as mesmas suposições que eu ao ver a capa desse livro? Pode ser até que você tenha pensado em outras suposições, não é? Bom, Quarto de Despejo, Diário de uma Favelada, foi um livro escrito por Carolina Maria de Jesus. Agora eu vou falar um pouquinho para vocês sobre quem foi Carolina Maria de Jesus.
Ela foi uma escritora mineira que nasceu em 14 de março de 1914 e, apesar de ter apenas 2 anos de estudo formal, ela se tornou uma escritora que foi nacionalmente conhecida. Até fora do país ela ficou conhecida também. Ela ficou conhecida no ano de 1960, quando ela publicou esse livro aí que eu mostrei para vocês, Quarto de Despejo, Diário de uma Favelada. Nesse livro, ela relatou um pouco sobre o dia a dia dela na favela. Ela morava no Canindé, na cidade de São Paulo. Essa autora, ela passou maior parte da sua vida morando numa favela. Ela tinha 3 filhos, solo, e trabalhando como catadora de papel. Ela morreu em fevereiro de 1977. E hoje ela é considerada uma das mais importantes escritoras negras da literatura brasileira. Se você não a conhecia, vale a pena conhecer. O livro Quarto de Despejo traz memórias dessa mulher negra, favelada, como já diz até o subtítulo do livro, né? E fala da vida dela e da invisibilidade como mulher favelada, negra, com 3 filhos, dessa situação social, né, em que ela se encontrava. E tudo isso foi escrito através de diários, né? Eram suas memórias que eram relatadas através de diários. Carolina Maria de Jesus deu sentido à sua própria história e hoje é uma figura essencial na literatura brasileira. Agora que você já conhece um pouco sobre essa autora, um pouco do primeiro livro que ela escreveu, vamos pensar sobre a capa de um outro livro que ela também escreveu. Vamos pensar em suposições para o conteúdo desse livro. Vamos lá? Bom, agora você já tem conhecimentos prévios, né, sobre a autora, sobre o livro. Então, o que você supõe a respeito dessa capa? É uma capa que tem uma casinha, tem uma chaminé, o nome é Casa de Alvenaria, é Diário de uma Ex-Favelada. O que vem à sua cabeça? Quais são as suposições? Bom, as minhas suposições foram de uma mulher que saiu da favela, que morava em uma casa de tijolos, uma mulher que tinha condições financeiras agora melhores, mas que as marcas de sua história não foram apagadas. E aí, você teve as mesmas suposições que eu ao olhar a capa do livro Casa de Alvenaria, Diário de uma Ex-Favelada? Esse livro ele foi escrito em 1961 pela autora Carolina Maria de Jesus. Foi o segundo grande sucesso dessa escritora. Esse livro tem como fatos marcantes, através também de um diário, que ela também continuou a escrever um diário, a nova perspectiva de vida dessa mulher, que nesse momento já morava em uma casa de tijolos, né? Então tem uma narrativa que assume uma dimensão que ela deixou de ser como ela era antes, passando a ser uma mulher que já não passava fome, que já tinha outra condição social, né? Então o livro trata exatamente desse segundo momento da vida dela. Então são registros de grande valor humano e de grande importância para a compreensão do que é a realidade brasileira, né, para muitos brasileiros. Bom, mas vamos continuar. E se a gente, ao invés da capa de um livro, a gente olhar para uma notícia? Vamos dar uma olhadinha numa notícia para poder interpretar, pensar sobre o que pode estar escrito ali naquela reportagem? O título da notícia diz: Indígenas protestam em Brasília contra exploração de terras para mineração. Tem aí uma fotografia também de alguns indígenas segurando uma faixa de protesto. E aí, o que você pensa
olhando para essas informações? Bom, essa notícia fala sobre os índios que protestaram lá em Brasília contra a exploração de terras realmente para mineração, como já diz lá o título da notícia. Então foi um protesto realizado pelos indígenas contra projetos de exploração de terras por parte do setor de mineração. Eles fizeram uma grande manifestação que ocorreu lá na esplanada dos ministérios lá em Brasília, como a gente consegue concluir através da foto que está apresentada aí nessa notícia. Agora eu vou apresentar para vocês uma segunda notícia. Dá uma olhada lá comigo. O que você acha que vai encontrar lendo aquele título? Olha lá. Desemprego sobe para 14,7% no primeiro trimestre e atinge recorde de 14,8 milhões de brasileiros. Essa notícia fala sobre uma pesquisa realizada pelo IBGE que identificou recorde de desemprego. Esse é o maior número de desempregados desde que a pesquisa começou a ser realizada. Essa pesquisa começou a ser realizada no ano de 2012 e é o maior número até então. A pesquisa ela fala também sobre o recorde no número de pessoas que também desistiram de buscar emprego. Ao ler, estamos confirmando antecipações realizadas antes e durante a leitura de diversos textos. Quando a gente lê, a gente checa aquilo que a gente pensou, aquelas suposições que a gente fez a respeito do texto. Ao ler, ativamos conhecimentos prévios que podem facilitar a compreensão. Por exemplo, se eu leio um texto relacionado ao Exército Brasileiro e encontro a palavra cabo, provavelmente esse cabo está se referindo a uma das patentes do Exército. Olha o exemplo na frase: o cabo deseja subir de patente. Agora, se eu leio um texto que está relacionado a acidente geográfico e encontro a mesma palavra cabo, o contexto já é outro. Então, a frase pode ser: o Cabo da Boa Esperança pertence à África. E se eu tenho a palavra cabo, mas num texto que está relacionado a objetos domésticos, eu vou relacionar essa palavra a, por exemplo, o cabo da vassoura quebrou. Viu aí? Ao ler, estamos confirmando as suposições. Leitura boa é aquela que nos permite investigar, que nos permite conhecer melhor o texto. Use as técnicas de antecipação, mas não tire conclusões precipitadas, hein? Por favor. Bom, pessoal, nós finalizamos a aula informando sobre a importância da antecipação. Ela é uma ferramenta de leitura que acaba nos ajudando a sermos cada vez mais competentes ao ler um texto. Nessa aula, você aprendeu a realizar uma importante técnica de leitura, que é a antecipação. Você gostou? Espero que sim, porque nós apresentamos essa técnica através da capa de alguns livros. O primeiro apresentado foi Quarto de Despejo, o segundo foi Casa de Alvenaria, ambos da escritora Carolina Maria de Jesus. Apresentamos também 2 reportagens que a gente também pode aplicar essa ferramenta de antecipação. Nós falamos sobre a importância de confirmarmos todas as suposições que nós fizermos a respeito de um texto. E concluímos falando sobre a importância da leitura. É isso, pessoal. Deixo um beijo no coração de vocês. Não percam as nossas próximas aulas e tchau!